E a gente continua falando da lama que mudou a rotina dos capixabas em vários setores, como viemos mostrando desde o rompimento das barragens em Mariana. Entre eles, o judiciário. São dezenas de decisões judiciais que precisam ser tomadas com urgência. É um dos assuntos que trouxeram aqui para o estúdio o presidente da Associação de Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turibio, tá certo? Tá certo, tá certo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja bem-vindo ao Fala Andressa, Amanhã. Obrigado. Bom, vocês têm trabalhado muito aí nesses últimos dias, né? Desde o rompimento da barragem de Mariana, em relação às decisões judiciais que têm que ser tomadas de um dia para o outro. Exatamente. O judiciário tem sido demandado nessa questão desse acidente ecológico, né, que envolveu toda a bacia do Rio Doce, e os juízes permanentemente têm atuado todos os dias da semana, 24 horas por dia, né? A decisão que permitiu que a água do Rio Doce chegasse ao mar com essa lama foi de um juiz estadual, permitiu a abertura do canal do Rio Doce no sentido de proteger todo aquele bioma, toda aquela vida, tanto do rio quanto marinha, né? E o juiz, ele fez uma audiência com vários especialistas da matéria e todos os especialistas indicavam que a melhor solução seria a abertura do canal do rio para que a lama chegasse ao mar. Isso porque se dispersa mais facilmente no mar, né? A quantidade de água é bem maior. Exatamente, o volume de água é maior e aí há toda uma expectativa que o dano será menor do que se a lama ficasse presa, né, na bacia do Rio Doce. Ela precisava escoar para algum lugar e aí a melhor solução apontada pelos especialistas foi o mar. Agora também tem várias decisões judiciais, liminar, em relação às multas que são aplicadas, por exemplo, a Samarco, né? Quando ocorre um dano ambiental, a legislação prevê a aplicação de multas e outras medidas. E os juízes têm atuado nesse sentido, permitir que a empresa entregue água aos moradores, né, a proteção da dignidade dos moradores atingidos por este acidente. Todas essas decisões têm a presença de um juiz do Estado do Espírito Santo, um juiz de direito. Esse trabalho dos juízes, inclusive, está sendo motivo de uma campanha para divulgar exatamente esse trabalho que é feito pelos juízes e desembargadores no Espírito Santo, né? É verdade. O conceito da nossa campanha é que a missão do juiz é proteção à vida, já que o principal valor inserido na nossa Constituição é a proteção da dignidade da pessoa humana. E, nesse sentido, a vida, não só a vida no sentido biológico de viver, mas todo o bem-estar que cerca o cidadão. Uhum. A gente não tem como deixar de falar, né? Principalmente vendo essas imagens ali, que a gente não cansa de ver por causa do estrago que foi provocado aqui no Espírito Santo. Vai ficar para a história do Estado, é o mais grave da história do Estado, enfim. Em relação assim, vocês recebem demandas o tempo todo do governo federal, estadual, municípios de toda a região aqui. Como que é feito esse trabalho em relação a isso dos juízes? Eles ouvem sempre os especialistas? Como é que é tomada a decisão? A decisão do juiz envolve desde questões simples até as mais complexas. No caso desse acidente, algumas questões são simples e outras complexas. Por exemplo, a abertura do leito do rio para chegar ao mar é uma decisão complexa, que teve a necessidade oitiva de vários especialistas. Mas aquela situação que envolve diretamente o cidadão, o pescador, que não pode desenvolver a sua atividade laboral, que às vezes precisa de uma medida contra o Estado, ou até mesmo contra a União, as questões previdenciárias, né? Tudo isso tem a presença no juiz de direito, nessa missão de proteger a vida, a dignidade da pessoa humana. E nos últimos 12 meses, foram quase 500 mil audiências no Espírito Santo? Exatamente. São audiências das diversas naturezas, né? De proteção ao menor, proteção à dignidade da mulher, à dignidade do idoso, à dignidade das pessoas portadoras de necessidades especiais e questões cotidianas que envolvem cidadãos no seu dia a dia. Desde um latido de cachorro, briga de vizinhos, até as multas aplicadas a uma empresa gigantesca. Né? Exato, como é o caso da Samarco, né? Decisões que envolvem a Rodossol. Nós tivemos
há tempos atrás uma situação complexa que envolvia aí a terceira ponte, e hoje se cobra o valor de 80 centavos do pedágio, só lembrando que esse valor é de quase R$2 e foi reduzido para 80 centavos, graças a uma decisão judicial, né? Para encerrar, como a população pode ter acesso ao judiciário? Os juízes atuam 24 horas por dia, 30 dias por mês, né? Está sempre presente, está sempre ali no fórum, no Tribunal de Justiça à disposição dos cidadãos. Tá dado o recado. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Fala Amanhã cedinho. Que agradeço, Seja bem-vindo Andressa. sempre. Tá bem, Sempre estamos à disposição. novidades aí